Olá, pessoal. Vamos continuar com nossa leitura. Estamos no capítulo 1, cujo título é Uma Vida Saudável, e estaremos lendo agora a segunda parte, cujo subtítulo é A Saúde está no Sangue. Ezequiel 16, 6 diz: E passando eu por ti, vi-te manchado do teu sangue e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. No reino natural, sua capacidade de resistir às doenças depende primeiramente da saúde do seu sangue. Eu não sou médico, mas lembro-me do tempo da escola primária que, quando cortávamos a pele, nossa circulação sanguínea imediatamente formava coágulo para deter a hemorragia e glóbulos brancos para combater a infecção. O sangue manda oxigênio e nutrientes para o ferimento para recompor as células danificadas. Os cirurgiões tomam o cuidado de unir novamente os vasos sanguíneos de forma que os tecidos recebam um fornecimento adequado de sangue. Caso contrário, os tecidos morrem. A cura está no sangue. Se o sangue não for saudável, o corpo não será saudável. Sem um sangue sadio, não pode haver uma saúde duradoura. Há algum tempo fui à Índia para uma cruzada. Eu não tinha planejado fazer a viagem para lá, mas havia providenciado um outro homem de Deus para ir. Porém, no último minuto, ele não pôde ir. Aquilo significava que eu tinha de trocar rapidamente meus planos e ir em seu lugar. Quando deixei os Estados Unidos, já estava muito perto de um esgotamento físico depois de ter completado 6 semanas ininterruptas na estrada. Para ser honesto, eu não tinha comido, dormido ou mesmo orado direito. Não obstante, coloquei a fivela do meu cinto em outro furo e fui para a Índia. Quando por fim cheguei lá, eu estava ocupado demais para dormir bem. Eu não comi direito, choveu o tempo todo e eu me molhava e me secava. Então, molhava-me novamente. Se você nunca esteve nessa parte do mundo, eu lhe dou a minha palavra que, mesmo sobre as melhores condições, seu sistema de imunidade poderá ser afetado. Diante disso, diante desse quadro, contraí um vírus raro em meu sangue e fiquei seriamente enfermo. Fiquei tão doente que mal conseguia orar. Tudo o que eu conseguia fazer era gemer. Eu estava exausto, sozinho, deitado em uma cama de lona a 22 mil quilômetros e meio de casa, gelando em um momento e queimando de febre no outro. Minhas roupas e os lençóis da cama estavam molhados de suor e meu corpo todo dolorido. Os sintomas eram muito dolorosos, como na gripe, porém piores. Os cristãos na Índia oraram por mim, mas por fim ficaram assustados com a minha condição e me levaram para um hospital velho e mal equipado. O médico me deu alguma penicilina vencida, por isso não foi de se surpreender que não tivesse surtido efeito. Eu tive uma infecção viral, mas sou um soldado determinado e por isso fiquei até o fim da cruzada. Eu pregava e então passava o púlpito para os obreiros do altar. Eles oravam pelas pessoas e eu me enrolava em meu sobretudo, voltava para o quarto frio e úmido e me deitava, revirando na cama até o amanhecer. Eu estava lutando por minha vida. Satanás estava à espreita para me matar. Tudo que eu conseguia articular era: diabo, você não vai me matar. Eu vou recuperar-me. Quando finalmente voltei para os Estados Unidos, depois de uma jornada de 36 horas sem dormir, parecia mais morto do que vivo. Estava fraco e pálido. Não havia força em meus braços e pernas. Se eu apertasse meu dedo contra minha pele, a pele não voltava. Eu estava desidratado com a minha pressão baixa e meus olhos estavam fundos. Minha temperatura se encontrava abaixo do normal e eu sentia dor por toda parte. Assim que cheguei a casa, fui a um médico cristão. Depois de me examinar, ele disse: você tem uma infecção viral rara em seu sangue. Na verdade, perdi recentemente um paciente saudável de 40 anos com uma infecção semelhante. Perguntei-lhe: o que você pode fazer por mim? Nada, disse ele. Você só precisa ter fé em Deus.
Eu digo que se você deixar para ter fé somente quando precisar tê-la, estará em apuros. Ele disse: a quantidade de glóbulos brancos em seu sangue é tão baixa que você não tem a menor resistência às doenças. Você poderia pegar outra infecção e piorar a situação. O que precisa fazer é ir para casa, ficar de cama por pelo menos um mês, beber bastante líquido, ler e orar. Segui as ordens do médico, mas devo confessar que não fiz isso por mim um mês inteiro. Passei 2 semanas na cama, em um colchão reto, descansando e orando. Meu remédio era muito repouso, muita água e muitas declarações de fé. Por suas feridas, eu fui sarado. Depois, um patologista que ouviu sobre o meu caso me disse que foi um milagre eu não ter morrido. Ele afirmou que meu estado era incurável. Fui curado pela fé no poder do sangue que foi derramado pelas chicotadas que Jesus sofreu. O diabo tinha se gabado. Eu vou matar você. Isso vai ensiná-lo a não vir para a Índia pregar o evangelho. Eu me recuperei porque segui o conselho médico, descansei, li a palavra de Deus e orei. Eu fortaleci meu sangue e minha fé, meditando na palavra de Deus. Em minha viagem seguinte para a Índia, havia uma multidão na cruzada. Milhares de pessoas foram salvas e centenas delas curadas. Quando estava escrevendo este livro, já havia realizado 15 cruzadas de milagres na Índia. Subtítulo: Sua vida está no sangue. A vida de toda a carne está no sangue. Em Levítico 17:11, Deus declara: porque a alma da carne está no sangue. A única vida que a carne tem é a que ela obtém do sangue. O sangue é uma substância única, viva. Não é como os outros fluidos de nosso corpo, como as lágrimas. Essas secreções são somente compostos orgânicos, mas o sangue é verdadeiramente um tecido líquido vivo. Quando se rompe a provisão de sangue, a carne morre. Sem sangue não há vida. É simples. Certa vez, quando eu era criança, amarrei um elástico em meu dedo, o que deixou roxo. Minha mãe ficou muito assustada. Tire esse elástico do dedo. Você quer que seu dedo caia? Fiquei assustado, mas ela tinha razão. Se eu tivesse deixado o elástico ali, a carne de meu dedo acabaria morrendo sem a circulação do sangue. O sangue flui do coração, passa pelas artérias para os vasos capilares e volta para o coração, através das veias, completando 2 ciclos inteiros a cada 60 segundos. O ciclo sistêmico flui para as extremidades do corpo em aproximadamente 30 segundos. É algo assombroso para mim. Isso significa que se uma artéria principal rompesse, você sangrará até morrer em segundos. Quando o apóstolo Paulo estava pregando para os atenienses sobre o Deus desconhecido, Atos 17:23, ele diz: Deus de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 26. A versão Bíblia ampliada diz: origem comum, uma fonte, um só sangue. Todos os homens derivam da linha sanguínea de um antepassado comum. Essa fonte única é Adão, o primeiro homem. A palavra Adão, em hebraico, provém de uma palavra que significa mostrar o sangue, como na face corada. Um ser humano, um indivíduo ou a raça humana, a humanidade. Subtítulo: O primeiro homem de Deus. No primeiro capítulo de João, o apóstolo está falando de Jesus. A palavra existiu desde o princípio anterior à criação de Adão, mas veio ao mundo como o segundo Adão. A palavra se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem em que
vêm ao mundo. João capítulo 1, verso 1 ao 5 e 9. Deus é vida. João 5:26. 1 João 5:11. Ele soltou a centelha inicial da vida, a biológica, que vivifica toda pessoa que nasce. A vida não começou na lama de um pântano, como com o estampido de um raio ou de raios cósmicos. Atos 17:28, parte A, diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A luz de todas as pessoas foi acesa por Deus, e ele fez todos os homens de todas as nações de uma origem comum, Adão. Não existe base bíblica para o racismo. Biologicamente, todas as pessoas são iguais. Nosso denominador comum é o sangue. Todos aceitam o fato de que os seres humanos têm um antepassado em comum. Sabemos que o DNA de todo homem tem sua origem em Adão e Eva, porque lemos a palavra de Deus. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra. Atos 17, verso 26, parte A, na versão NVI. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3, 20. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. A vida que Adão e Eva tinham foi a que Deus lhe deu. Ele o fez à sua imagem. É difícil para as pessoas religiosas compreenderem isso, mas inicialmente Adão e Eva tinham exatamente a mesma qualidade de vida e a mesma qualidade da criatura de Deus. Há uma explicação melhor a respeito disso no 2º capítulo de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. O motivo de um homem precisar ser redimido foi o pecado. A Bíblia diz que por causa da transgressão de Adão, todos os homens tornaram-se pecadores. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22. Mas também afirma que se por causa do primeiro Adão, todos os homens se tornaram pecadores e morreram, por intermédio do segundo Adão, homem, Jesus, todos viveremos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 ao 47. Quais são as diferenças entre o primeiro e o segundo Adão? Mais importante ainda, quais as semelhanças entre eles? Você já pensou na qualidade de vida que Adão e Jesus tinham em comum? Deus formou Adão do pó da terra. De partículas elementares criou seu corpo físico. Naquele momento era somente um corpo inerte e inanimado. Da mesma forma, o Senhor criou também um corpo para Jesus. Em Hebreus 10, verso 5, Jesus é citado como dizendo profeticamente para Deus: sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparastes. Seu corpo foi preparado para ele. A vida de toda a carne está no sangue, não somente no corpo. Quando Adão foi primeiramente criado, ele não tinha vida. Ele era apenas pó com a forma de um corpo, até que Deus soprou o fôlego da vida nele. A vida de Deus entrou diretamente no sangue do primeiro homem. Deus tomou Adão, uma forma inanimada, muda e fria, e soprou em seu nariz inerte o fôlego de vida. A mesma vida que Deus tinha dentro de si foi passada para as partículas do sangue de Adão. A correlação mais íntima entre o sangue e o mundo externo é a respiração. O oxigênio entra diretamente na circulação sanguínea por meio dos pulmões. Então, por meio de um processo extraordinário, o oxigênio se difunde através das paredes capilares dos pulmões para o sangue. O oxigênio percorre todo o corpo e os gases excedentes são exalados. Esse ciclo
Quando completado, limpa o sangue e o recarrega com oxigênio. Adão, quando foi formado, não tinha vida em seu sangue. Seu fluido sanguíneo estava inerte. Então, Deus soprou em seus pulmões o fôlego de vida. Imediatamente o sangue de Adão se encheu de vida. Seu coração, tocado pela centelha divina, começou a bater. Ele pegou a substância divina que veio do sopro de Deus e começou a bombeá-la através da sua circulação sanguínea. Em questão de segundos, Adão estava vivo. Adão era um ser da classe de Deus. Ele andou pela terra com a vida de Deus habitando em seu sangue. Salmo 8, do verso 4 ao 8, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 45 ao 49. A vida está no sangue. Ficamos por aqui. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus.